No TikTok e no Instagram, o que aparece cada vez mais são posts com imagens criadas ou vídeos dessas imagens animadas por grandes modelos de linguagem, como aquelas imagens de filhotes e de bebês de perfis de conteúdo fofo criado artificialmente com centenas de milhões de visualizações que o TikTok passou meses me apresentando. O Facebook já deu a volta no conteúdo fofo, ou na realidade levemente alterada, e partiu direto para criações claramente falsas que chamam a atenção pelo bizarro, como o já popular Jesus Camarão. O Spotify já tem músicas genéricas no meio das playlists de estilos como jazz e lo-fi que são tocados como som ambiente. Só me parece ainda demorar um pouco mais para povoar o YouTube com vídeos gerados assim, mas é uma questão de tempo até uma ferramenta como Veil tornar até a geração de vídeos sintéticos tão simples quanto a de imagens. Até nas buscas do Google, o conteúdo gerado por modelos generativos aparece cada vez mais presente. Buscando pelo que para mim é o mais óbvio, como o papagaio colorido, já devolve várias imagens que eu sei que são geradas artificialmente pelas cores das penas, mas não sei quantas outras que são falsas e eu não tenho como reconhecer sem examinar mais detalhadamente. E se parece que isso não tem consequência na vida real, já que está só atrapalhando um pouquinho, a gente já tem eventos falsos levando as pessoas para as ruas, para locais e data errados por conta de slop gerado por inteligência artificial, como as centenas de pessoas que foram para um Halloween falso em Dublin, na Irlanda, graças a um site criado em alguns meses, onde postaram mais de 1.400 artigos sobre Halloween para ganhar cliques e AdSense com as buscas de temporada, que foi parar na primeira página de busca do Google e tinha entre as recomendações de programa falsas geradas por um desfile no centro de Dublin que nunca existiu nem foi planejado. Isso tudo era uma impressão para mim, uma sensação de que o mundo está sendo poluído por porcaria gerada por inteligência artificial. Até eu descobri que já tem um termo análogo ao termo spam para esse tipo de porcaria, que é slop, que é um termo que descreve o líquido que derrama de um balde ou de um copo, como se o conteúdo gerado artificialmente estivesse derramando e inundando a internet. E propositalmente nesse caso. O modelo de negócios, de anúncios que a internet usa, depende da captura da atenção das pessoas. Enquanto o número de novos usuários crescia com a entrada das pessoas na internet, principalmente usando o smartphone, esses números crescentes atenderam aos anseios de investidores que esperavam sempre um crescimento eterno de números e gerou algumas das empresas mais valiosas da história da humanidade. Agora, a maior parte de nós já estamos conectados. E aí o que você faz quando o número de usuários reais não cresce mais? Quando o número de novos usuários satura? Aumentar o tempo de retenção das pessoas com mais opções de conteúdo. Se eu não tenho mais como dobrar o número de usuários, eu posso tentar dobrar o tempo que esses usuários passam na minha plataforma. Como que já aconteceu com a comida nos Estados Unidos, quando os restaurantes passaram a aumentar o tamanho das porções para conseguir aumentar o volume de vendas, que não acontecia em unidades. Como os copos de refrigerante, como o Big Gulp da 7-Eleven, que tem quase 1 litro, e o Double Gulp com 1,5 litro a 2 litros, dependendo da versão. O dilema de se fazer isso na internet com criadores, de produzir cada vez mais conteúdo para tentar manter as pessoas dentro da sua rede social, é que no melhor dos cenários, essas pessoas cansam e têm burnout, como tem acontecido direto com muitos criadores por aqui. Em compensação, conteúdo falso, sabidamente, gera mais compartilhamento e mais interações, como comentários e likes. A ficção pode ser muito mais apelativa do que a realidade. Tanto que o Kawaii foi pego contratando conteúdo falso, sabidamente falso, para gerar mais cliques e mais visualizações, enquanto gastava para crescer a base de usuários no Brasil. Agora, com o conteúdo gerado artificialmente, automaticamente, é possível mentir sob medida para cada pessoa que interage com a plataforma e de maneira que não se deixa rastros como esses em grande escala. Agora, com os modelos generativos, como o ChatGPT, disponíveis de graça ou a custos muito baixos, subsidiados pelos investidores, na expectativa de que sejam adotados por todo mundo, antes da gente descobrir o custo real desse tipo de ferramenta, gerar conteúdo para redes sociais aparentemente não custa nada. E com incentivos como o TikTok, o Facebook, com programas pagando pelo volume de interações em conteúdo postado em perfis, em uma versão digital da crise de opioides, pessoas em países como Índia, Vietnã e Filipinas, que sempre receberam conteúdo dos Estados Unidos, como o pato de foie gras, estão gerando conteúdo usando essas ferramentas e inundando as redes sociais americanas de slop para gerar cliques e ganhar alguns dólares com audiências em países ricos. O que talvez nem pagaria o custo de se criar esse conteúdo se a OpenAI, o Google e a Meta tivessem cobrando o custo real desse tipo de serviço de produção de conteúdo. Conteúdo, aliás, que poderia ser facilmente marcado com uma marca d'água ou algum tipo de código ou padrão para sinalizar que foi criado artificialmente por esses modelos de linguagem, de maneira que poderia ser, por exemplo, filtrado da internet sem dar o trabalho que o pessoal da Wikipedia tem para manter o site livre de slop e livre de conteúdo falso gerado por IA. Só que parece ser mais conveniente manter o conteúdo por aí. Como os próprios administradores do Facebook disseram para o Jason Kobler, do 404 Media, se o conteúdo está sendo consumido e curtido por pessoas reais e não viola políticas de conteúdo da plataforma, o programa de incentivo está funcionando. Vulgo, se as pessoas aceitam comer ração digital ao invés de comida feita por alguém, problema delas, a gente vai recompensar isso.
Repara que o ponto aí é se o conteúdo é consumido e curtido por pessoas reais. Não importa se o conteúdo em si é real, o que condiz com a suspensão recente da checagem de fatos pelo Facebook, anunciada pessoalmente pelo seu criador depois de uma visitinha dele ao novo presidente eleito dos Estados Unidos, presidente que sempre criticou checagem de fatos, e depois do Zuckerberg doar 1 milhão para o fundo eleitoral dele. E também não importa se esse conteúdo é postado por pessoas reais. Segundo a própria Meta, o futuro das suas plataformas é serem povoadas por perfis falsos, ou melhor, perfis virtuais. Segundo o vice-presidente de produtos para IA generativa Conor Hayes falou para o Financial Times, as contas geradas por inteligência artificial, abre aspas, terão bios e perfis com foto e poderão gerar e compartilhar conteúdo criado por IA na plataforma, fecha aspas. O que eu só consigo ver como uma versão digital dos espelhos que os zoológicos colocam no recinto dos flamingos para que eles se sintam em bandos muito maiores do que os espaços dão conta de manter. E de repente explica bem mais por que essas empresas estão literalmente construindo usinas nucleares para gerar energia suficiente para o monstro de consumo que é a computação da IA generativa. Só assim vão dar conta de gerar a nova realidade que vai passar a dominar as redes sociais. Até aqui, o melhor que podiam fazer era filtrar o conteúdo postado por pessoas reais para apresentar o que mantém a gente mais entretido. Só que esse conteúdo ainda precisa ser real, no sentido de que tem que ser criado, mesmo se ele for exagerado ou se for mentira. Agora eles podem criar a fonte de geração de conteúdo para criar qualquer coisa. Um scroll infinito de postagens que podem ser refinadas para manter você ali dentro, sem as limitações da realidade ou do que as pessoas produzem. Quem não se cansa pode gerar lero-lero sobre qualquer coisa, não precisa ser remunerado e não corre risco de aparecer na imprensa como influencer envolvido em algum escândalo. Ferramentas generativas como o ChatGPT, que além de criar postagens, ainda podem gerar conteúdo de interação, como legendas, comentários e mais. Por enquanto, as IAs generativas são apresentadas nas plataformas como ferramentas para ajudar os criadores, para dar ideia de conteúdo, para criar cenários, imagens de apoio ou mais. Ou de repente você pode criar uma persona digital, um programa treinado com o conteúdo de um criador que o criador controla para interagir com os seus seguidores e responder se passando por ele. Logo, serão ferramentas para substituir. Logo, serão programas treinados com o conteúdo de um criador que outras pessoas controlam para se passar por ele. Uma dinâmica que deve agravar ainda mais os problemas que a gente já tem com redes sociais.